Irmãos, nós então ouvimos da parte de Deus nesta noite a sua palavra no final do livro de Ruth, irmãos. Ruth, capítulo de número 4, do versículo 18 ao versículo de número 22. Hoje, com a graça de Deus, nós então terminamos o livro de Ruth, esse livro que tanto nos abençoou aos domingos à noite, quando Deus nos falou, nos consolou, nos edificou com sua palavra. Nós então veremos o final do livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 4, do versículo 18 ao versículo 22. Irmãos, eu farei a leitura dos versículos, irmãos, acompanhem, por favor. Ruth 4, de 18 a 22. Diz o texto então: são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naazon. Naazon gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Deus santo e bendito, Deus da providência, Deus que dirige a história da humanidade, Deus que de fato tem um plano para o seu povo. Ó Deus, nós te pedimos que nós sejamos abençoados pelo meditar, pela exposição da tua palavra nesta noite. E que o Senhor aplique, ó Deus, os princípios retirados da verdade que é a tua palavra aos nossos corações. Auxilia-nos pelo Espírito Santo que habita em nós, habita em todo aquele que crê. Em nome de Jesus nós oramos, confiados em Ti, com perdão dos pecados nós o fazemos. Amém. Meus irmãos, esta genealogia que nos é apresentada no final do livro de Ruth, ela, por assim dizer, constitui a terceira e última terminação do livro. É como se o livro tivesse 3 finais. Por exemplo, há uma cara de final no versículo de número 13 do capítulo de número 4, do capítulo 4. Veja só o versículo de número 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Pronto, a história estaria aí terminada muito bem. Não foi toda esta o drama da família de Elimelec? A questão do resgate daquela viúva e Noemi e de sua nora Ruth, e não era também um problema a falta de descendência, agora já resolvida com o filho? Poderia muito bem o autor terminar aqui, mas ele continua, ele acrescenta um segundo final, naquela história que as mulheres, como nós vimos no domingo passado, apresentam o filho, o Obed, dão nome ao filho, o Obed, a Ruth, e Ruth passa a criá-lo como mãe de criação. Já aí um segundo final, mas agora o autor acrescenta um terceiro final, que é a genealogia de Pérez até Davi, para mostrar que aquele descendente, que a família de Elimelec, agora de Boaz e Obed, é a família do rei que Deus estabeleceu, Davi, e de que Davi viria o rei, o Messias, o filho de Davi, o Cristo. Então o autor insere esta genealogia final como a terceira terminação do livro. Veja, meus irmãos, essa parte final, essa genealogia é dividida em 2 partes. Primeiro, uma introdução à genealogia, e a segunda parte é a genealogia, João, em si mesmo. Veja aí se não é assim. Versículo 18. São estas, pois, as gerações de Pérez. Isso é uma introdução. O autor agora posteriormente vai apresentar as gerações de Pérez. Então o texto é dividido em 2 partes. Uma introdução à genealogia e a genealogia em si. Mas ainda, irmãos, é surpreendente perceber que a geração é arredondada em 10 descendentes. É um número completo, para ficar muito bem gravado à nossa mente. Então a geração ela é descrita no número redondo, no número de 10, para que ela fique bem guardada.
Então nós temos aí de Pérez, que é o primeiro, Esrom o segundo, Ram o terceiro, Aminadab o quarto e Naazon o quinto. Depois temos Salmão como sexto, Boaz como sétimo, Obed como oitavo, Jessé como nono e Davi como o décimo. E depois nós veremos o porquê que ela faz a divisão de 5-5, como ela é importante também, irmãos. Lembrando que a genealogia aqui começa com Pérez. Não começa com o pai de Pérez, mas começa com o pai de Pérez é o próprio Judá. Lembram-se que Pérez é filho de Judá com Tamar. Lembram-se que a gente já contou essa história? Tamar teve de Judá Pérez e Zera. Mas Pérez ele encabeça a genealogia por quê? Porque Pérez vai se tornar um grande líder em Judá. É por isso que a genealogia começa com Pérez. Pérez dará de fato início a uma grande descendência. Aliás, a descendência, os homens de Belém, a maioria dos homens de Belém são descendentes de Pérez. E lembra que Elimeleque, Boaz são de Belém, como Davi também seria de Belém, como Cristo nasceria em Belém. Então daí a genealogia tem um propósito de começar com Pérez, tá? Porque esse é um grande personagem entre as tribos de Judá, entre as tribos de Israel, como um dos cabeças de Judá. E meus irmãos, literalmente é claro que a sua menção dá seguimento à referência feita à casa de Pérez. Em 4:12, a oração dos homens a Boaz é que a casa de Boaz seja tão abençoada como a casa de Pérez. Daí nós vimos o cumprimento dos desejos desses homens, da oração que eles fazem a Deus, mostrando que a casa de Boaz foi tão abençoada com Pérez, se não mais em trazer como descendente o próprio rei Davi e posteriormente o Messias, filhos de Davi. Meus irmãos, genealogias são coisas muito sérias na Bíblia, viu? Quando às vezes nós nos encontramos diante da genealogia, nosso primeiro sentimento às vezes é achar aquilo chato, né? Mas genealogia, mas que chato isso! Essa leitura, nossa, quem falou é ficar fulano, gerou ciclano, né? Por que Deus colocou genealogia na Bíblia? Não é, Milena? A gente pergunta isso aí. Mas, meus irmãos, genealogia é algo muito importante na Bíblia. Sabe por quê? Porque Adão e Eva foi prometido que o descendente dela, da mulher, pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Genealogia é uma coisa importante, porque eles estão esperando o descendente. Eles estão na esperança do Cristo. É por isso que eles anotam a genealogia. É por isso que o judeu, de fato, o israelita e os homens inspirados da Bíblia anotavam a genealogia, porque Deus está dirigindo as famílias da terra até que venha o Messias. Tanto que Mateus, o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Não, meus irmãos, desconsideremos genealogia. Outra coisa magnífica em genealogia, sabe o que mostra? Sabe o que a genealogia nos ensina, dentre todas as outras coisas? É que Deus conhece a vida de cada homem. Nenhum homem passa desapercebido na história da humanidade por Deus. Deus conhece cada um de nós, o nosso nome, o que pensa o nosso coração, os nossos intentos, desejos, planos. Nada disso passa desapercebido por Deus. Todos os homens Deus conhece, registra na história, no seu livro da vida, ou para riscá-los de lá, ou para mantê-los ali. Então isso aqui é impressionante. Nós não devemos desconsiderar jamais as genealogias bíblicas, inclusive essa tão preciosa que nos fala dos antepassados do rei Davi e da linhagem de que viria o próprio Cristo. Mas vamos então ao texto. Vamos ver como começa o texto aí no versículo 18. São estas, pois, as gerações de Pérez. Então vejam, meus irmãos, aqui de certa forma, há teologicamente um ensino sobre a bênção de Deus sobre a família de Boaz. Porque ser fecundo e encher a terra é uma bênção de Deus. Ainda mais quando se esperava dessa descendência, como nós falamos outrora, o próprio Cristo. Então, o ter filhos é uma bênção de Deus. Aqui está mostrando o texto que Deus abençoou a descendência de Pérez, de Boaz, e abençoaria a descendência de Davi, por meio dela vindo Cristo. Então, aqui a ideia de que Deus abençoa o seu povo. Aqui no texto, propriamente com a bênção da descendência, trazendo descendência ao seu povo.
Mas veja, o texto começa nos apresentando a Pérez, e nós já vimos Pérez, então nós não vamos repetir aqui, porque nós já passamos por Pérez, né? Aquele que foi gerado de Judá. Pérez é filho de Judá, então ele teve uma importância muito grande na tribo de Judá, porque ele é filho do próprio patriarca Judá, um dos chefes das tribos de Israel. E ele dá origem, ele gera a um homem chamado Esrom. Esrom, meus irmãos, sobre esse antepassado de Boaz, pouco se sabe, a Bíblia informa pouco. A ideia é que aparentemente este Esrom, ele viveu em Canaã, ele nasceu em Canaã e viveu ali. Tanto que Gênesis 46:12 diz que esse Esrom, ele migrou para o Egito, de Canaã para o Egito, quando Jacó foi. Quando Jacó migra de Canaã para o Egito, Esrom o acompanha. Então nós situamos este Esrom, descendente de Pérez, descendente daquele líder da tribo de Judá, na época de Jacó, porque ele acompanha Jacó, lembra quando tem fome, e aí José está no Egito, e a família, depois de se revelar, chama a família dele para ir. Esrom está junto desse grupo que sai de Canaã e vai para o Egito. Posteriormente, Esrom deu origem a um clã chamado Esronita. Isso está em Números 26, versículo 21. E por fim, meus irmãos, até algumas cidades, possivelmente de Israel, tomaram o nome desse descendente de Pérez, da tribo de Judá. Nós temos cidades como Esrom, que é uma modificação um pouco do nome Esrom, e a cidade chamada Quiriote Esrom. Todas elas, as duas, de fato, relatadas no livro de Josué. Então, esse personagem Esrom, ele é pouco conhecido, mas a Bíblia dá algumas informações sobre ele. Vamos ao segundo personagem, ao segundo descendente de Pérez. Versículo 19 diz aí que Esrom gerou a Rão. O nome Rão, ele deriva da raiz Rum, no hebraico, que significa ser alto, ser exaltado. Uma pessoa honrada, ser alto, ser exaltado. A ideia, meus irmãos, é que Rão foi provavelmente o segundo filho nascido de Esrom. Esrom não teve só Rão como filho, mas também Rão. E o autor do livro de Ruth, ele é seletivo. Ele vai mapear a genealogia que leva a Davi. Por isso ele se esquece de alguns filhos e concentra-se naqueles filhos que são antepassados do rei Davi, que é de fato a intenção do autor em preparar os seus leitores da época para a monarquia que viria logo em seguida. Porque veja, nós passamos a época dos juízes, não tinha rei em Israel, lembra? Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia a sua vontade. Por isso que era bagunça, né? Não tinha rei em Israel, não tinha liderança, cada um fazia o que achava mais reto. É por isso que juiz é um caos. Mas então o que acontece em Samuel? 1 Samuel, o povo começa a pedir um rei. Daí Deus levanta Saul, mas ele se rebela contra Deus, não obedece. Deus arranca o reinado de Saul e coloca um homem segundo o seu coração, que é Davi no trono. E daí você tem acesso aos livros de 1 e 2 Reis. Então a ideia do autor aqui de Ruth, entre Juízes e 1 Samuel, é preparar o leitor da época para o reinado, para a ideia de como começou o reinado. E é por isso que ele se concentra na genealogia que leva a Davi. A intenção do autor é essa também. Mas ainda mais. Então, Esrom gerou a Rão. Rão, ele tem grande importância aqui, porque ele vai gerar Aminadab. Veja aí. Rão gerou Aminadab. Aminadab, nessa genealogia, é o único nome sentença, né? É o único nome que expressa uma frase, uma sentença. Aminadab significa, meu parente é generoso. É interessante que poderia muito bem servir a Boaz, né? O parente generoso, não é graça. Boaz, Vera, minha irmã, era um parente de Elise, generoso, a Leila. Então, aqui nós temos o nome Aminadab, que significa o meu parente é generoso. Meus irmãos, a tradição bíblica, os textos bíblicos nos lembram que Aminadab ele é distinto apenas no aspecto de ser sogro do sacerdote Arão. Aminadab possui uma filha chamada Eliseba, e essa filha, lá em Êxodo capítulo 6, versículo 23, ela é tomada como esposa pelo sacerdote Arão, irmão de Moisés. Lembram-se? Daí é interessante, olha só o que o autor está fazendo. Ele vai chegar a Davi, vai passar por Boaz, que é o personagem do livro de Ruth, o herói do livro de Ruth.
Vai passar Boaz, vai chegar Davi. Mas ele está dizendo que a descendência do rei Davi, a descendência de Boaz, já são de homens importantes. A gente começa a ver Pérez, que era um líder, um filho de Judá, do próprio Judá, um líder da tribo. Agora nós passamos para Aminadab, que tem uma ligação com o sacerdócio, porque a filha dele se tornou esposa de Arão, que era o pai dos sacerdotes. Então você vê que a descendência de Davi era uma descendência importante. E o autor quer lembrar isso, não só a nós, mas especificamente aos leitores também da época, para que eles confiem no trono de Davi. Que Deus conduziu a história de Davi desde os seus antepassados. Essa é a ideia, que Davi não caiu do nada no trono, mas o Deus da providência conduziu a história, dando a Davi antepassados honrosos. Então a casa de Davi foi bem estabelecida. Essa é a ideia que o autor quer nos lembrar aqui. Que Deus está dirigindo a história. E lembre-se disso, irmãos, até em personagens não tão conhecidos. Porque você não ouviu muito falar de Esrom, nem de Rão. E com razão, porque a Bíblia não fala muito desses homens. Mas não importa, Deus está dirigindo a história, mesmo na vida daqueles dos quais nós nada sabemos. Quer dizer que então, porque homens não são famosos, Deus não se importa com eles? Porque você não tem fama, nem glória, nem um ofício onde os homens de fato aplaudem, Deus não está se importando com você? Não! Nós vimos aqui a história de uma família, irmão, sofrida no livro de Ruth. E Deus estava com ela. Deus estava agindo nessa família. Essa família simples, que passou por tribulação, dificuldades, que teve lamento, morte, dor. Deus estava ali com a mão dele. É um ensino poderoso no livro de Ruth. Então o autor está mostrando isso através da genealogia aqui. Mas vamos mais. Aminadab gerou a Naazon. E Naazon agora começa a mostrar a importância da genealogia de Boaz e de Davi. Naazon é um personagem importante para a história, sabe? Veja, se Esrom não foi tão importante em termos de história, se Rão se falou pouco dele, se Aminadab um pouquinho mais, mas não tanto, Naazon já é diferente. Naazon tem o seu significado, o nome significa pequena serpente. Naazon, pequena serpente. Nazra é serpente em hebraico. On é um diminutivo que a língua usa. Nazra, serpente. On, diminutivo. Nazon, pequena serpente. Meus irmãos, esse Naazon era cunhado de Arão. Cunhado de Arão porque Aminadab deu a filha dele para casar com Arão, Eliseba. Eliseba era irmã de Naazon. Daí Naazon era cunhado do sacerdote Arão. Então veja, vamos mais. Ele emergiu como chefe tribal. Lá em Números 2:3, a Bíblia diz que Naazon era um dos príncipes da tribo de Judá. Ele era olha, veja como a descendência começa a ganhar, Leandro, importância, Cristina, Edna, Leda, Carlos. A descendência começa a ganhar, Priscila, importância. Se Rão não era tão importante, em princípio de história, agora Naazon começa a ter importância. A descendência começa a ficar importante, porque Naazon era um dos príncipes de Judá. Ele, por exemplo, é escolhido para ajudar Moisés, quando Deus pede que Moisés levante o primeiro censo de Israel, lá em Números 1:7. Deus diz assim: levanta o censo de Israel, conta quantos homens há em Israel. Para isso, levanta um líder de cada tribo, para fazer o censo na tribo correspondente. Da tribo de Judá, o escolhido é Naazon. Então a descendência começa a ter mais importância ainda, não só com Pérez lá em cima, mas agora mostra ainda que a tribo de Davi tem importância em Judá, com Naazon. Veja mais, quando a tribo de Judá liderou de Israel, do Sinai, quando ele saiu do Egito, para do Sinai ir para Canaã, Naazon emergiu como chefe tribal. É Naazon que leva o estandarte da tribo na caminhada do Sinai até Canaã. Veja como esse descendente, esse antepassado, melhor dizendo, esse antepassado de Boaz e de Davi era importante para Judá. É interessante que isso confirmava a importância de Davi. Isso respaldava o trono de Davi, porque fazia com que Davi, a família dele, fosse ligada a um grande príncipe de Judá.
Então, naquele momento de revolta dos reis, do povo, dos pagãos vindo contra o reino de Davi, Israel deveria confiar que Deus estabeleceu a casa de Davi e que haviam antepassados tão importantes na família de Davi. Então, um dos intuitos do autor é esse aqui de Ruth, é dizer àquele povo daquela época que Deus estabeleceu Davi e a família dele no trono, e não foi desde que Davi sentou no trono. Antes haviam antepassados que lideraram Judá, assim na pessoa de Naasson, como nós vimos aqui. É interessante, meus irmãos, que o escritor de Crônicas, lá em 1 Crônicas 2:10, ele chama a Naasson de líder. Então você vê que o nome Naasson aparece muito, mais do que os seus antepassados. Começa a ver mais a preeminência da tribo de Judá por meio dos antepassados de Boaz e Davi. Pode ser, meus irmãos, também significativo que Naasson foi precisamente o quinto antepassado dessa lista. Se nós contarmos aqui o número de 10, né? Lembra? São 10 aqui os que compõem a genealogia do autor de Ruth. Naasson é o quinto. E quem é o 10º? Davi. Então o autor prepara a genealogia de uma maneira que nós liguemos Davi a esse grande líder que foi Naasson. Lembra que a gente falou, né? O intuito do autor é dar autoridade ao trono davídico, mostrando que ele vem de antepassados líderes também. Então o autor mostra isso, que Davi teve antepassados, teve pais muito famosos na história de Judá, homens que foram líderes de Judá, como agora ele mesmo, Davi, se assentava no trono, ou a descendência dele, né, se assentava no trono. Então veja mais, irmãos, versículo de número 20, Aminadab gerou a Naasson, como vimos, e Naasson gerou a Salmão. De Salmão, irmãos, vocês sabem muito pouco. É interessante, está vendo isso? Deus está dirigindo a história com homens famosos e com homens de quem se sabe muito pouco. Mas esses homens de quem se sabe muito pouco foram importantes para a genealogia. Porque sem eles, a família de Boaz, a família de Davi não acabaria onde acabou, no trono. Então, Deus, ele de fato, ele providencia isso. Ele faz famoso a quem quer. Ele faz honrado a quem ele quer. Ele exalta quem ele quer. E ele abate quem ele quiser. Deus tem um propósito na nossa vida. Às vezes você nunca será um grande líder. Às vezes você será um grande líder. Mas quem decide isso, em última instância? É o Senhor que decide isso. É o Senhor que levanta e abate. É o Senhor que exalta e humilha. Deus está fazendo isso aqui. Pessoas, de fato, não tão conhecidas, e pessoas muito conhecidas. E a genealogia vai, de fato, passeando entre esses dois grupos de pessoas. Assim, meus irmãos, como os apóstolos. Lembram-se dos apóstolos? Os apóstolos eram líderes proeminentes de forma igual? Não. Você sabe muito, muito mais de Pedro do que você sabe de André, que era irmão de Pedro. Nós sabemos pouco de Pedro. Nós vemos Pedro poucas vezes ali, incluído alguns relatos da Bíblia, na multiplicação dos pães e dos peixes. André, melhor dizendo, poucas vezes. Pedro, você sempre está vendo Pedro falando. Mas Deus trabalhou tanto por André quanto por Pedro. Porque Deus trabalha na vida daqueles que são seus, da maneira que lhe agrada, segundo a sua providência. Por isso que o texto de Salmo que nós lemos diz: agrada-te do Senhor, na posição que Ele te colocou, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos mais então. De Salmão você sabe muito pouco, irmãos. No Antigo Testamento quase que nada mais relata sobre ele, ok? A não ser que ele foi pai de Boaz. E que relata, né? Ter um filho como Boaz. Interessante, né? A Bíblia fala pouco de Salmão, mas o que fala é poderoso. Meus irmãos, às vezes é melhor falar em pouco de nós, mas ao falar, que seja sempre coisa boa. Tem gente que sempre está na boca do povo. Tem gente que sempre está na boca do povo. Todo mundo fala dele, mas é só falar mal. A pessoa vive fazendo o que é ruim. Agora, às vezes não falam tanto o teu nome, mas quando abrem a boca para pronunciar o teu nome, é porque você fez alguma coisa acertada. Então veja, é melhor falarem pouco de você, mas falarem bem de você. Ok? Veja lá, Salmão então gerou a Boaz. Meus irmãos, olha só, irmãos, não é nenhum acidente que Boaz esteja aqui colocado como o sétimo ancestral indicado.
É interessante que é uma antiga prática, e D.I. Carson diz isso, junto com alguns comentaristas do Antigo Testamento, é uma prática dos povos antigos e dos judeus, reservar o 7º lugar na genealogia para um personagem importante. Por quê? Que personagens importantes ficavam no lugar 7º de uma genealogia, de 10, uma genealogia completa. Porque o 7 é o número de perfeição entre os judeus. Então, ao colocar Boaz, o herói do livro, no 7º lugar na genealogia, está honrando Boaz como um padrão de piedade. E nós vimos no livro que essa honra é justa. Honra a quem honra. Essa honra a Boaz é justíssima, no lugar 7º da genealogia, para dar indicação de perfeição, assim como nós vimos a descrição do livro de Ruth. É maravilhoso isso, né? Como Deus honra aqueles que honram a Ele. Como Deus exalta aqueles que se humilham debaixo da sua poderosa mão. Boaz procurou pela graça de Deus andar corretamente. Deus o exaltou em todos os aspectos. No livro, Boaz é louvado por sua virtude diversas vezes. E no final da genealogia ele é colocado no lugar de honra dela, no 7º lugar, que é o número de perfeição. Isso aqui é maravilhoso, porque Deus honra aqueles que nele confiam. Deus exalta aqueles que se humilham debaixo da sua poderosa mão. A Bíblia diz: todo que se exalta será humilhado. Isso é uma verdade, tá? Isso vai acontecer sempre. Todo que se exalta por si mesmo será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Vamos mais. Boaz então gerou Obed. Nós vimos, Obed é o filho de Ruth, mas propriamente filho de criação de Noemi. Lembra-se que no final do livro, Noemi, como nós vimos no capítulo 4, Noemi toma o filho para si. Melhor dizendo, né? Eliane, Elinéia, e minha irmã Kelly, e Paulo, meu irmão. Melhor dizendo, Ruth dá um filho a Noemi. Esse é o último ato de bondade de Ruth para com sua sogra. O primeiro filho que ela tem com Boaz, ela dá à sua sogra, para ser filho de criação. Então, Obed é este filho de criação de Noemi. Ele vai suscitar descendência, como nós veremos. Ele vai gerar, como nós vemos aí, a Jessé, que foi pai de Davi. E ele daria felicidade àquela viúva chamada Noemi. E sustentaria a sua herança. Uma vez que ele receber as terras, né? Como descendente legítimo de Noemi, ele recebe as terras da família. A possessão que Deus deu àquela família. Então, ele garante a posse da herança, como também é a própria descendência levantada àquela família. E por fim, ainda continuando, Obed gerou a Jessé. De Jessé, então, vocês sabem bem mais, né? Porque Jessé é o pai de Davi. Foi esse Jessé, irmãos, que Samuel visitou em Belém, por ordem de Yahvé, quando Deus disse que substituiria a casa de Saul. Lembra do primeiro rei de Israel, ungido, Saul? Samuel ungiu, mas Saul era um homem pagão, era um homem desobediente a Deus. E Samuel disse, segundo a ordem de Deus, que o reino passaria da casa de Saul para a casa de um que Deus levantaria segundo o coração dele. Este um era e seria Davi. Então Samuel é enviado por ordem de Deus à casa de Jessé. Aí você se lembra da história bonita, né? Jessé chega à casa, Samuel chega à casa de Jessé, o profeta Samuel chega à casa de Jessé, o último dos juízes, né? Samuel, o último dos juízes, chega à casa de Jessé, e então diz: olha, Deus vai ungir um dos seus filhos para reinar em sobre Israel no lugar de Saul. Traga os seus filhos aí para que nós vejamos quem é aquele que Deus escolheu para reinar sobre a casa de Israel. E aí Jessé traz os melhores filhos, né? Os que ele acha que tem mais cara de rei. Imagina lá que ele trouxe lá o mais alto, né? Um poste mais bonito e tudo mais. E foi trazendo, e Samuel disse: esse não, esse também não, esse também não. E aí, como acabou aqueles filhos que estavam ali em sua casa, Samuel pergunta: você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé disse: eu tenho um, mas ele é um pastorzinho, um rapaz novo. Está cuidando dos rebanhos, é um pastor de ovelhas. Aí Jessé traga. E ele traria então Davi. E Davi seria então ungido, porque lembra o que a Bíblia diz? Pois Deus não vê a aparência, e sim o coração. É interessante, irmãos, não quer dizer que a aparência não diga muito. A aparência diz muito, mas diz muito do que está no coração. Vou dar um exemplo.
uma pessoa, uma mulher ou um homem se veste de maneira indecente. Aí ele diz assim: você não pode me julgar porque a minha veste é um externo, o meu coração é que importa. Sim, vamos lá. Você só se vestiu desse jeito porque o seu coração ordenou. Porque assim como o homem se imagina no seu coração, assim ele é. Eu visto a roupa que o meu coração ordena, que o meu coração quer. A roupa não caminha. As coisas que eu faço são guiadas pelo coração. É por isso que Deus diz: de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. O jeito que você fala, o jeito que você pensa, o que você faz, como você se veste, o que você deixa de fazer, o que você passa a fazer, tudo isso é conduzido pelo seu coração. Deus, ele não vê a aparência no sentido de ele não julgar só a aparência, mas ele julga a raiz da aparência, ele vê o coração. Então Jessé olhou para a aparência de Davi e achou que Davi não serviria, mas é justamente aquele que Deus escolheu para reinar sobre Israel. E aí então Samuel unge a Davi como rei de Israel, na presença de Jessé. É interessante que depois Jessé, despacha Davi para a batalha, e Davi passa a ser um herói nacional na batalha contra Golias. É Jessé, o pai dele, que despacha Davi para a batalha, para ir ter com Saul, amando de Saul. Eu estava lendo esses dias a história de Davi e Saul, e é impressionante, porque vocês se lembram que Saul, posteriormente, desejou, e não só desejou, como tentou matar Davi. Lembram-se? Só que a Bíblia diz que quando Saul conheceu Davi, a Bíblia diz assim: e Saul o amou. E Saul o amou, mas depois quis matá-lo. Os sentimentos dos homens que não creem em Jesus são voláteis. Ora eles te amam, ora eles te odeiam. Depende de como você trata. Foi só Davi começar a ganhar preeminência que Saul começou a odiá-lo. Quando Davi era um Zé Ninguém, eu amo Davi. Mas quando Davi começa a fazer uma ameaça para Saul, veja, por que Davi se tornou uma ameaça para Saul? Porque Davi ameaçou Saul? De forma nenhuma, irmão. É porque Saul não fazia o que era reto e Davi fazia. E isso Saul invejava. Ao invés de Saul passar a fazer o que é certo, exemplo de Davi, Saul preferiu invejá-lo. Não só isso, matá-lo. Mas é amando de Saul, no princípio dessa relação com Davi, que é amigável a princípio, é que Jessé envia seu filho Davi para o campo de batalha, com mantimento com seus irmãos que lá estão, e aí ele se depara com Golias, e os irmãos lembram o resto da história. Mas Jessé participa disso tudo. Meus irmãos, é interessante também que quando Saul, ainda falando de Jessé, quando Saul persegue Davi, aí já com o intuito de matá-lo, Davi se refugia, lembra? Ele foge de Saul, lembra? Sabe onde ele vai procurar refúgio? Um dos refúgios que Davi encontra, em que local ele encontra refúgio? Na terra de Moabe. A terra de Moabe, que era a terra da avó dele, Ruth. Lá no texto de 1 Samuel, capítulo de número 22, 3, 4, diz isso, que Davi foi para a casa de Moabe, a cidade de Moabe, e pediu ao rei de Moabe que recebesse o pai Jessé e a mãe para ficar lá, enquanto Davi fugia e acertava essa situação. Aí os pais de Davi e Jessé, junto com a esposa, foram para Moabe. Davi tinha uma ligação com Moabe. Por quê? Por causa de Ruth. Olha como é importante conhecer genealogia. Você começa a entender as coisas. Os moabitas eram inimigos de Israel históricos. O que Davi foi fazer lá? E por que Davi foi aceito lá? Por que ele encontrou refúgio lá? Olha, irmãos, porque a avó dele era moabita. Eu imagino Davi chegando lá e dizendo: olha, eu poderia ficar com vocês aqui? Eu tenho parentesco com vocês. A minha avó, a Ruth, eu morei muito piedosa em Israel, ela é moabita. Foi moabita. Saiu do meio de vocês. Interessante isso. A providência divina. A segurança de Moabe, por meio de Ruth, serviu para Davi, quando ele fugia de Saul. Vamos mais então por fim agora. E Jessé gerou Davi. Irmãos,
Do trono de Jessé sairia o renovo, não só Davi, mas o Messias, né? Isaías diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Naquele dia reconhecerão as nações a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória será a sua morada, ou lhe será por morada. Jessé gerou Davi, e de Davi viria o Cristo. Meus irmãos, o maior legado de Jessé foi naturalmente o seu filho, foi Davi. É interessante que os homens constroem empresas, né, ganham dinheiro, mas esquecem de seus filhos. Sabe qual é o maior legado para a sociedade? São filhos crentes. O maior legado para uma sociedade são filhos crentes. Você pode construir empresas, mas se a sua descendência for corrupta, ela vai destruir a sua empresa, acabar com o seu dinheiro, vai acabar com a sua sociedade. Mas se você, pela graça de Deus, procurar criar o seu filho, é o maior legado que você pode deixar na terra. Não é à toa que Ana, no primeiro capítulo de Samuel, vai orar, vai chorar e orar a Deus pedindo um filho. E aí nós leremos o livro de 1 Samuel, se Deus quiser. Ela pediu um filho, a gente pensa que ela pediu um filho para ser mãe. Ah, eu quero ser mãe, quero cuidar, dar de amamentar com meu filho, colocar roupinha nele. Aí não, ela não está preocupada com isso. Ela não está tanto preocupada com isso que a primeira coisa que ela faz até o filho é deixar ele junto com o sacerdote no templo. Ela não pediu um filho para ela. Ela pediu um filho como legado da fé em Yahvé numa sociedade caída. Ana olhava os sacerdotes da época, e a Bíblia diz que eram todos pagãos, eram todos corrompidos, gente que dizia que é crente, vivia em pecado, todo mundo. Aí Ana falou: Deus, me dê um filho. Israel precisa de um filho crente. Me dê um filho que sobre a cabeça dele não passará navalha. É um voto de nazireado, é um voto de um santo. Eu criarei para ser santo, eu dedicarei ao Senhor. Ela não pensava nela, pensava no legado de Israel. Como é que nós criamos nossos filhos? Para nós mesmos? Ou para a obra de Deus, a glória dele, como o maior legado que nós podemos deixar? Foi isso que Jessé deixou, o maior legado dele. A Bíblia fala pouco de Jessé, mas o maior legado dele é o rei Davi, é o crente Davi, é o humilde e piedoso Davi. Mas sobre Davi, nós estamos terminando, nós podemos lembrar que Israel celebrou a herança de Davi, a lembrança dele como um gênio militar. Davi foi um grande gênio militar. Isso está em 1 Samuel 18, 7, 21, 12, 29, 5. Especialmente a sua derrota colocada sobre ou imposta sobre os filisteus. Davi impôs a sua vitória, por assim dizer, aos filisteus quando derrotou Golias, lá em 2 Samuel 5, 20 e 25, e posteriormente como rei ele derrota os filisteus. Os filisteus são plenamente derrotados com Davi. Os filisteus, nós vemos no livro de Juízes, os filisteus são sempre uma ameaça a Israel, mas com Davi a ameaça acaba. A Davi destrói essa grande ameaça filisteia, e ele foi muito celebrado e honrado por isso. E é Davi que toma Jerusalém, e Jerusalém passa a ser a capital de Israel. Antes de Jerusalém, a capital de Israel era Gilgal, era o primeiro acampamento desde que Josué atravessaram o Jordão e se estabeleceu em Canaã através das guerras. Era um lugar chamado Gilgal. Lá estava o templo, lá estava o tabernáculo armado, a arca da aliança. Mas com Davi ele conquista o Jerusalém das mãos, toma Jerusalém das mãos dos jebuseus e estabelece a capital do reino em Jerusalém, na Alta Jerusalém. E então Jerusalém agora é conhecida como a cidade do rei, a cidade santa. É em Davi que isso acontece. Ele é altamente celebrado por isso. Meus irmãos, Israel também recordava-se de Davi como fundador da mais longa dinastia contínua. Em Israel, quando o reino se divide, em Israel, o reino do norte, há vários golpes no trono. Famílias estão brigando, não há uma sequência de linhagem no trono. Em Israel não, em Israel é estabelecida a linhagem de Davi. Ele é lembrado por essa questão da descendência dele sempre se assentar no trono. É óbvio, às vezes, com reis ruins e reis piedosos, mas é sempre a linhagem de Davi que se assenta no trono de Judá. Por isso Deus disse: o seu trono será eterno, falando óbvio de Cristo, porque Cristo é filho de Davi. Então Deus manteve o trono de Davi e o manterá eternamente, porque Cristo se assentou no trono, o filho de Davi.
o descendente de Davi. Mas Israel celebrava Davi por isso também. Não é à toa que os profetas faziam de Davi um paradigma para o Messias. Olha só alguns textos. O profeta Ezequiel veio depois de Davi morto. Davi já tinha partido para o céu quando o profeta Ezequiel foi chamado. Mas olha o que Ezequiel diz. Deus diz através de Ezequiel: suscitarei para elas um só pastor, e ele apacentará o meu servo Davi. Ele é o pastor que as apacentará. Mas Davi já tinha morrido. De que Davi que está falando? E continua: ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. E continua Oséias dizendo: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e a Davi seu rei. Olha, no tempo de Oséias, Davi tinha morrido. Mas diz aqui: eles buscarão a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. O Davi que fala aqui é um paradigma de Messias. O Messias do Antigo Testamento era chamado também por Davi, mesmo Davi tendo morrido. Davi se tornou um paradigma de rei. Mas é óbvio que aquele que viria depois dele seria muito maior do que ele. Mais importante agora, irmãos, de Davi descendeu aquele que mais tarde os habitantes de Jerusalém clamariam em boas-vindas, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Lá em Mateus 1, do versículo 1 ao 16, nos conta da genealogia de Cristo Jesus. E começa assim: esta é a genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Deus cuidou soberana e de maneira providente da pequena família de Elimeleque. E dessa família, através do cuidado dele, ele trouxe aquele que se assenta no trono eternamente, aquele que está sentado à destra de Deus nas alturas. E tudo começou com o cuidado de Deus com uma família lá em Belém de Efrata, uma família sofredora, uma família cheia de dores. Deus cuidou dela, e dessa família veio o Cristo, que está sentado não no trono lá, não na cadeira de um presidente aqui, de um dos poderes, mas do trono diante de Deus. Conclusão, irmãos: a história do livro de Ruth é uma história não só, mas é uma história também de sofrimentos, provações, fome, infertilidade, morte, morreram lá o Elimeleque, Quilion e Malom. A história do descendente de Boaz é a história de tristezas também. Davi tem sua história marcada por perseguições, tramas, falhas, pecados, ameaças. Mas nada disso, irmãos, impediu que Deus cumprisse o seu plano de colocar o Cristo sobre o trono eterno. Nada disso. Sofrimentos, morte, fome, peste, perseguição, pecados, falhas, nada disso impediu a mão providente e soberana de Deus de cumprir com os seus planos. Disso nós concluímos que Deus governa sobre tudo e sobre todos, dos maiores aos menores, da casa do rei à casa do plebeu, da casa do magistrado à casa do civil, da casa do rico e da causa do pobre. Deus governa sobre tudo e sobre todos. O que Deus decreta acontece. Nem todas as forças do mundo podem impedir a mão de Deus. Ninguém pode dizer ao Senhor: o que fazes? Ninguém pode impedir a mão de Deus de executar o seu plano. E qual é o seu plano? O seu grande plano para o seu povo. Uma vez tendo resgatado e salvado o seu povo, Ele promete lhe guardar até o fim. Deus nos salvou, é o nosso resgatador, é o nosso Boaz em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o nosso Boaz, é o nosso resgatador, é o nosso Boel. E Ele nos salvará, e nada impedirá isso. Nada impedirá a salvação que Deus nos dará, nem nós mesmos. Nem nós mesmos. A aplicação, irmãos: todo o livro de Ruth
conduz a nós todos a uma grande lição. Qual é? Meus irmãos, nós podemos então estar seguros, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Porque Deus, em Cristo Jesus, dirige toda a nossa vida e nos levará a salvos para o seu reino. É o que Paulo vai dizer quando ele escreve a Timóteo, no fim da sua vida: o Senhor me livrou da boca do leão. O Senhor me livrou de toda obra maligna. O Senhor me levará a salvo para o seu reino. A Ele toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Terminamos então, irmãos, com as palavras do apóstolo Paulo, que com certeza são as mesmas palavras de todos os que estão em Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz. E é o que nós devemos também confessar. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É interessante, todos os verbos estão no passado. Nós não fomos glorificados ainda, mas o verbo está no passado. Por quê? Porque Deus já fez o decreto. E o que Deus decretou vai acontecer. Por isso que os verbos estão no passado. Porque não há possibilidade nenhuma de não acontecer. É como se já tivesse acontecido. Paulo continua. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se vão lá junto? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há condenação mais para nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação que passamos? Ou angústia? Ou alguém que nos persegue? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, ó Deus, somos entregues à morte todo dia. Passamos por dificuldades e provações todo dia. Fomos considerados, ó Deus, por amor de ti, como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, e nós podemos fazer coro com Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, os poderes espirituais, nem as coisas que nos acontecem no presente, nem aquelas que nos acontecerão, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A mighty fortress is our God.